Engraçado que os pastores que defendem e pregam o dízimo baseado em Malaquias não leem o contexto do capítulo 3, que é onde justamente fala a respeito dos dízimos, que é o capítulo 4. No versículo 4 do capítulo 4 de Malaquias está escrito o seguinte: o profeta diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe mandei em Horebe. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Já que o capítulo 3 é para a igreja, é uma repreensão em cima da igreja a respeito dos dízimos, então significa que também nós devemos praticar e obedecer a lei de Moisés, pois no capítulo 4, o contexto do capítulo 3, o profeta Malaquias diz que nós devemos lembrar-se da lei de Moisés, da qual Deus lhe entregou em Horebe. O significado de lembrar-se da lei de Moisés não é você só se lembrar das passagens, não é só você lembrar, memorizar, e sim no sentido de praticar, de obedecer a lei de Moisés. É como se ele estivesse dizendo aqui: obedecei a lei de Moisés, escutem e obedeçam, pratiquem a lei de Moisés, a qual lhe mandei em Horebe, que são os estatutos e juízos. Você vê no Novo Testamento os apóstolos, os discípulos, mandando a igreja praticar os estatutos e juízos, mandando a igreja obedecer a lei de Moisés. Por que ele falou isso? Por que o profeta Malaquias falou isso? Porque o livro de Malaquias é uma repreensão, desde o capítulo 1 ao capítulo 4, uma repreensão em cima dos levitas e sacerdotes, que eram os líderes do povo nesse tempo. Então, os sacerdotes, os levitas, estavam roubando a Deus, roubando os dízimos, não entregando a viúva, ao pobre, ao estrangeiro. Então eles estavam sendo injustos e infiéis quanto aos dízimos e às ofertas alçadas. No capítulo 3 está escrito assim: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, a nação toda. Ou em algumas traduções, toda a nação. Não está falando todas as nações no plural, e sim no singular. É uma repreensão sobre toda a nação de Israel, e não sobre todas as nações do mundo, e não sobre os gentios. No capítulo 1, versículo 1, o profeta Malaquias diz: peso da palavra do Senhor contra Israel. No capítulo 2, versículo 1 também está escrito: e este mandamento vos toca a vós, ó sacerdotes. Então todo o livro de Malaquias é uma repreensão em cima dos líderes que estavam sendo injustos. Os levitas, os sacerdotes que trabalhavam na casa do Senhor. A tribo de Levi foi separada por Deus para que trabalhassem na obra do Senhor, no templo, realizando sacrifícios, limpeza, cuidando dos utensílios da casa do Senhor. Os levitas e os sacerdotes eram responsáveis por essas coisas e eles estavam sendo injustos, desobedientes à lei de Moisés, à lei do Senhor, da qual ele mandou em Horebe. O livro de Malaquias não pode ser aplicado à igreja, porque aqui no livro de Malaquias é uma repreensão em cima do povo judeu, em especial os levitas e sacerdotes que estavam roubando a Deus, não obedecendo ao mandamento dos dízimos, que era entregar uma parte às viúvas, os estrangeiros e os pobres.